Olá, amigo, tudo bem? Que bom é vê-lo firme e forte na obra do Senhor, sendo usado por Deus aí no ministério dos desbravadores. Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre os dons espirituais nos escritos paulinos, quando ele escreve aos Coríntios, aos Efésios e também aos Filipenses. E eu gostaria que você observasse exatamente uma diferença de dons e talentos. Porque os dois, pode ser que você já tenha nascido com essa propensão, com essa habilidade. Porém, normalmente os dons são aplicados às coisas espirituais. E quando os talentos, ainda que sejam muito parecidos com os dons, nem sempre são usados nas coisas de Deus. Por exemplo, o dom de cantar, né, quando você usa então na obra de Deus, e de fato você tem aí um dom espiritual. Quando você usa o canto, né, você então tem o talento, você tem a habilidade de cantar, mas se você estiver usando no contexto secular, isso não necessariamente seja um dom, né? Existe também uma diferença entre a habilidade e a vontade, e são uma coisa que andam paralelamente juntas. O ideal é que elas estejam juntas, tanto a habilidade quanto então a vontade. Mas é possível muitas vezes então se encontrar isso de uma maneira separada. A vontade sobressai a habilidade. Nesse contexto, se você nasceu com um talento, esse talento pode se tornar um dom, desde que você então tenha a vontade de aplicá-lo às coisas de Deus. Fica aí o apelo do Senhor para aquilo que Ele conferiu a você no teu coração já desde o ato do teu nascimento, possa ser então consagrado a Deus, com a vontade e a predisposição que você tem. Deus então quer usar os dons que Ele tem distribuído à sua igreja para então honrar e glorificar teu nome e assim apressar a volta de Cristo Jesus. Paulo está falando aos Coríntios, capítulo 12, é um dos textos que eu selecionei aqui para nossa compreensão do tema. Capítulo 12, verso 8 a 11, ele fala então de alguma lista de dons ali que ele tenta, na sua explicação, expor à igreja. E eram os dons perceptíveis, coisas que as pessoas estavam notando, e por isso Paulo cita, mas não eram as únicas. Existe uma gama grande de outros dons, de outras habilidades que o Espírito Santo, então, concede à sua igreja. Né? E aqui ele fala ali no primeiro verso, 8, né? Ele vai falar sobre a palavra de sabedoria, o dom do aconselhamento. Ele também vai citar aqui o dom do conhecimento, da fé, da cura, das operações de milagres, do fato de nós podermos profetizar, do discernimento de espírito, da variedade de línguas, da interpretação de línguas. Ele está falando que são dons presentes na igreja, mostrando exatamente a existência até mesmo do Espírito Santo. No capítulo 12, ainda lá embaixo, no texto, verso 28, ele vai então organizar porque as pessoas parecem querer competir uma com as outras, dizendo qual seria o dom melhor. Então Paulo vem e organiza, dizendo, né, o dom do apostolado, o dom dos profetas, né, de ser mestre, de operar milagres, de curar, né, de socorrer, de governar, de falar línguas. E eles estão organizando exatamente que todos esses dons são importantes, cumprem um requisito, uma necessidade da igreja para então pregar o evangelho. E esses dons podem durar bastante tempo, ou ser uma questão específica, dia, hora e local, para então se compreender a mensagem. E ele então cita que todos esses dons dependem de um dom ainda maior que está no capítulo 13, que você bem conhece, é o dom de amar, né? O dom do amor. Ainda se fale a língua dos anjos, né? Se não tiver amor, você se lembra? Então, exatamente, ele está enfatizando exatamente que, simultaneamente, a cada área, a cada obra, a cada habilidade, o amor deve estar impregnado. Esse é o objetivo, né, de Deus para com a sua igreja, revelar, então, o amor de Deus. Né? Quando ele vai para Efésios, ele continua com essa mesma lista em mente, ele está mencionando ao longo de todo o discurso exatamente quem são essas pessoas que estão sendo usadas por Deus e para qual objetivo elas estão sendo utilizadas por Ele. Em Efésios capítulo 4, ele vai falar muito da unidade da igreja, unidade apesar da diversidade que existe nos diferentes usos dos dons. Mas ele está ali ressaltando, então, também acrescentando essa lista dos evangelistas, pastores, os mestres, e ele assim, então foca exatamente na necessidade de uma igreja organizada, no ministério de dons, para então alcançar o propósito para o qual está estabelecido aqui na Terra. Aos Filipenses, ele endossa essa lista então de uma maneira ainda mais espetacular, quando ele coloca então os frutos do Espírito Santo também, descrevendo os dons. Ele vai falar da humildade, da alegria, vai falar da hospitalidade, ele vai falar também do dom de ofertar, de perseverar na fé
até o fim, apesar das dificuldades do mundo. Você entende? Então são diversos tipos de dons, porque nós temos diferentes perfis de pessoas, e para cada uma delas, então, existe também um dom para o qual Deus possa se comunicar. Daí nasce a grande observação do objetivo para qual a igreja recebe, então, os dons. Esses dons capacitam a igreja a cumprir a missão que nos foi confiada por Deus. Sem esses dons, nós não poderíamos, então, compreender a revelação divina e assim também poder transmiti-la. Deus nos dá, então, dons através do Espírito Santo justamente para nos capacitar, então, a ouvir a sua voz, compreender a revelação e assim transmitir a outros, né? Você bem sabe que na igreja existe, então, como estou citando na próxima lista de Paulo, essa grande diversidade de dons, porém, não para uma desunião, e sim para uma união. É um corpo só, ele cita o tempo todo. E uma vez que somos todos já por natureza, né, por criação divina diferentes, Deus espera que nessa gama de dons, diversidade de dons, nós ainda sejamos unidos na pregação do Evangelho. Esse é o principal objetivo que a igreja recebe os dons. Proclamar a volta de Jesus, proclamar o reino dos céus e exemplificar a nossa vida nos lugares onde nós moramos, onde nos congregamos, aonde Deus nos leva, que realmente somos parte de um povo que não vive para esse mundo, mas vive para o céu. Os pés estão aqui na terra, mas os olhos estão no céu. Assim Deus tem edificado a igreja para então cumprir a sua missão, cumprir o requisito de então salvar do pecado e guiar no serviço. Você recebeu um dom do Espírito Santo de liderar então uma série de clubes, uma série de pessoas que estão aí então dependentes da tua liderança, do teu dom para então conhecer melhor Jesus. Que Deus te abençoe a continuar sendo usado por Ele para assim então se somar com o restante das atividades da igreja para a honra e glória do Senhor, apressar os dias da volta de Jesus nos nossos dias. Amém? Que Deus abençoe você, fique com a paz de Deus, que Deus te use e te ilumine.